Boa tarde, meu nome é Lucinda Oliveira Caetano. Eu estou aqui para apresentar uma subinvestigação denominada A Cidadania na Construção Coletiva do Território, casos de estudo Portimão e Lolé, Algarve, Portugal. Este é o percurso que nós vamos seguir. Não vale a pena deter-me aqui, porque nós iremos falando dele à medida que formos avançando. Os objetivos desta apresentação são a disseminação dos resultados preliminares de uma subinvestigação da investigação de doutoramento. Esta investigação de doutoramento, que é uma investigação-ação, há uma componente teórica e uma componente de intervenção no território, no fundo o que pretende é desenvolver modelos que fomentem a participação na tomada de decisões sobre a regeneração urbana dos centros antigos algarvios, usando como caso de estudo duas cidades, Portimão e Lolé. O nosso referencial teórico é baseado nesses 4 pilares: a nova agenda urbana, democracia participativa e democracia representativa e a governação local portuguesa. Importa referir que a nova agenda urbana, para além de outras questões que têm a ver com a sustentabilidade ambiental, cultural, social, etc., tem uma componente muito forte na questão da participação cívica, do envolvimento dos cidadãos, do sentimento de pertença, da apropriação da cidade. Seria, digamos, uma atualização do direito à cidade de Lefebvre, da década de 60 do século XX. Depois, há essas questões, esses conceitos da democracia participativa e representativa. Urbinati considera que a verdadeira democracia representativa é boa na medida em que cada partido tem subjacente a si uma ideologia e portanto, o sistema partidário permitiria às pessoas inserirem-se na ideologia com as quais se tivessem mais aptidão, mas ela, quando for realmente amadurecida, que não é o caso em Portugal, será o próprio poder local, os decisores, os representantes que vão trazer a participação da população, ou seja, o modelo top-down. Por sua vez, Boaventura Santos não acredita na democracia representativa e considera que é cada vez mais necessário implementar mecanismos da democracia participativa em que realmente o cidadão tenha a possibilidade de participar ativamente nas decisões que tenham a ver com as políticas públicas. Por sua vez, Ferreira fala das questões da governação local portuguesa e dos problemas inerentes à administração pública, como a falta de transparência, de prestação de contas, o próprio sistema hierárquico e burocrático, e que, no fundo, acaba por ser um travão a práticas mais democráticas, mais participativas. Cada slide será representativo de uma subinvestigação. Por isso, acaba por ser a conclusão de uma subinvestigação dentro dessa panóplia, que é a nossa investigação-ação no seu todo, no seu conjunto. Uma tem a ver com esta, uma análise histórico-cultural com base na revisão crítica bibliográfica e na observação direta, onde nós analisamos não só o contexto fundacional das duas cidades, dos dois casos de estudo, mas as políticas, as conjunturas socioculturais e econômicas que vão ocorrendo ao longo do tempo e que, no fundo, culminam na situação atual, também com as políticas urbanas que foram implementadas e qual a situação neste momento relativamente à relação da comunidade, da população com a sua cidade. O sentimento de pertença, a identificação, etc. Em termos de caracterização territorial, temos aqui uma situação que é comum no território português, que é essas duas tipologias de cidades, as cidades ribeirinhas e a cidade colina, as cidades colinas numa segunda linha defensiva, as cidades ribeirinhas que permitem essa troca, que sempre permitiram a troca mercantil e de comunicação, e que é a primeira linha também defensiva. Em termos de dados, temos aqui alguns dados no território. Verificamos que a escala portuguesa
esses municípios que aqui, né, numa relação com o Brasil, seriam os estados, são pequenos. Portimão tem 182 km², Lolé 763, porque vai mais para o interior até a serra. Mas estamos a falar de uma população que vai de 55 mil a 70 mil habitantes, que para a escala brasileira seria uma cidade pequena, e aqui em Portugal é considerada uma cidade média. A zona antiga, muralhada nos dois casos, em Portimão tem sensivelmente 17 hectares e Lolé 7 hectares. A caracterização política é importante porque o que nós conseguimos identificar na nossa investigação é que quanto maior for a alternância partidária, mais saudável é a democracia, melhor é a governança, a governação. Portimão teve sempre o mesmo partido, desde a Revolução de 75. Lolé, a cada 3 ciclos, faz uma alternância entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Em termos de inquéritos exploratórios relativamente a esse sentir da comunidade, que foram feitos no âmbito daquelas narrativas das cidades, dos nossos casos de estudos, mas também do workshop, do primeiro workshop sobre, que vamos ver mais à frente, sobre identidade, verificou-se que Lolé, a população tem mais relação, sente-se mais identificada com a sua cidade do que Portimão. Fizemos outras subinvestigações sobre participação pública, em várias vertentes, desde as eleições do poder local, as reuniões do executivo, reuniões do poder legislativo, até a participação no âmbito dos planos urbanísticos. E em todas essas vertentes verificou-se uma baixíssima participação, e não há uma situação muito dispar entre Portimão e Lolé, acaba por ser muito próximo a pouca participação, mas nota-se perfeitamente que em termos da tipologia de participação, Lolé a sociedade está muito mais organizada, porque tanto nas reuniões do Executivo quanto do Legislativo, os assuntos relevantes de grupos estão presentes. Isso implica já essa organização. Essa baixa participação causou-nos estranheza e resolvemos ir investigar o porquê, na opinião das pessoas, por que haveria tão baixa participação. Primeiro fizemos entrevistas semi-estruturadas a atores chaves que nós selecionamos, nomeadamente técnicos que trabalham nas prefeituras, pessoas mais esclarecidas da sociedade civil, dirigentes políticos e técnicos, e o resultado apontou para essas 7 razões: a falta de tradição participativa, o desinteresse pela política, o individualismo, a opinião de que o cidadão, a sensação de que a opinião do cidadão não é tida em conta, a desconfiança dos representantes políticos, a linguagem técnica que acaba por ser incompreensível, hermética, e o medo de retaliação pelos dirigentes políticos e técnicos. Salientamos que são cidades pequenas, onde o maior empregador é o próprio município. E depois, com base nessas razões elencadas nas entrevistas, fizemos inquéritos nas 2 cidades. E é interessante que aqui também demonstra a relação da comunidade com o poder local. No caso de Portimão, em que a comunidade está mais afastada do poder local, venceu, digamos assim, as razões, na opinião das pessoas, seria a falta de tradição participativa e a sensação de que a opinião do indivíduo não é tida em conta. No caso de Lolé, venceu também a falta de tradição participativa e o desinteresse pela política. Notamos aqui uma diferença entre as 2 cidades. Esta é a metodologia das ações que foram levadas a efeito nos territórios, porque é uma investigação-ação, há uma componente mais teórica e há uma outra de intervenção no território. No fundo, o que nós tentamos, através desta investigação, foi fomentar a cidadania e a participação nos territórios.
E havia um percurso que foi delineado. Inicialmente, fizemos uma parceria entre o Centro de Investigação da Faculdade e associações civis, no caso de Portimão, Lolé, associações civis, o poder local e a escola secundária. Devido exatamente a essa proximidade entre o poder local e a comunidade, em Lolé, nós também fizemos uma parceria com a prefeitura. O primeiro workshop, no fundo, trabalhava essas questões das memórias coletivas, da relação com a cidade, da identificação, identidade. Depois fizemos uma tertúlia com representantes de outras cidades da mesma região, que apresentaram casos de sucesso, tanto para a revitalização dos centros antigos, quanto nessa questão da participação cívica. E depois, que é o assunto que nos traz aqui, fizemos um workshop sobre cidadania e participação cívica. Esses workshops, havia facilitadores, previamente, digamos, alinhados para terem a mesma estratégia, a mesma forma de atuar durante o processo do workshop, tanto aqui quanto em Lolé, sendo que em Lolé, como o poder local estava envolvido, havia técnicos municipais que não só apresentavam questões relacionadas com o tema do workshop, como alguns eram também facilitadores. A metodologia que nós utilizamos nesses workshops sobre participação cívica era esta ferramenta do Design Thinking, que é o mapa da jornada do cliente, que nós adaptamos para o nosso caso e que no fundo era, com base no primeiro workshop, que tinha identificado os problemas do centro antigo e possíveis soluções, pegar o problema que saiu mais vezes em todas as mesas, pensar na solução que também foi considerada mais geral por todos e tentar aplicar. Como? É sustentável economicamente? Não é? Que parceiros podemos pegar? Que ferramentas de participação cívica nós temos à disposição dos cidadãos de acordo com a legislação portuguesa que possamos usar a nosso favor, etc. No workshop de Portimão, temos aqui algumas fotos que demonstram o processo. O que aconteceu foi que criamos 2 grupos e que analisaram problemas que haviam na cidade e como é que eles poderiam solucionar. E apresentamos várias ferramentas, incluindo uma que era desconhecida do público, que é a entrega na Assembleia Municipal, né, no Poder Legislativo, de uma petição pública pedindo algo que nós consideremos importante em termos de políticas públicas. No caso de Lolé, como o público, apesar de no primeiro workshop ter sido muito maior a quantidade de pessoas da população que participaram, que se interessaram, no segundo tivemos uma baixa substancial de participantes. E que faz parte realmente dessa falta de tradição participativa, que já em Portimão sentimos o mesmo. Houve uma quebra de participação do primeiro para o segundo workshop. Mas foi interessante porque, no caso de Lolé, como a maior parte do público eram técnicos municipais e que tinham essas questões da participação muito acesas e com problemas, né? Por que não conseguiam sensibilizar as pessoas a participar? Porque o modelo de governação de Lolé é de trazer ao máximo a participação pública. E então analisamos esta ferramenta no âmbito de um modelo top-down. Como é que poder-se-ia utilizar essas técnicas participativas no orçamento participativo, por exemplo, que é uma das ferramentas que o município usa muito, projetos que são votados no orçamento participativo e que eles consideravam que estavam a ter problemas nessa participação, porque as pessoas não percebiam que havia projetos que não poderiam entrar no âmbito do orçamento participativo, porque superavam o orçamento previsto, ou porque não era da competência do município aquela obra. E então, sugerimos a utilização desta ferramenta da jornada do cliente, que nos obriga a pensar
no processo completo, né? Como operacionalizar o que nós queremos. E acreditamos que com essas iniciativas no território, de algum modo, conseguimos sensibilizar os agentes da administração pública para outras formas de abordagem nas ações do município e das próprias associações da Casa da Cultura e da CRAU de Lolé, que foram os nossos parceiros. E realmente, para além de atividades que eles já tinham, sempre tiveram uma atividade intensa, acreditamos que de algum modo conseguimos também incentivá-los a novas abordagens. Mas o que para nós foi mais representativo do nosso trabalho foi realmente em Portimão. E trago aqui 2 autores que falam sobre as ações dos movimentos. Guerreiro, que fala da participação dos atores locais em associações e como isso contribui para o sentimento de pertença e identificação coletiva. E Viegas, que quando faz a sua tipificação das associações, considera que há organizações que contribuem para o debate na esfera pública, tais como associações de defesa dos direitos de cidadania, de defesa dos consumidores, ambientais, etc. E, de fato, o que esses autores defendem e que nós partilhamos é que, por mais que as associações sejam importantes, os movimentos de cidadãos acabam por ter mais poder, mais abrangência nas questões da participação pública. Portimão, e aqui temos 3 anos, que mostra essa evolução, digamos assim. Em 2017, já após quebra financeira do município, foram anos muito complicados, com os impostos muito altos, em que a população sentiu na pele toda essa problemática. O que aconteceu é que começamos a ver situações que nunca tinham acontecido. Das pessoas irem para a rua para reclamar do sistema de saúde que estava a falhar, reclamar do regulamento da venda ambulante que mudou e que aumentou o preço, da tarifa, da taxa de proteção civil, que também trouxe problemas ao bolso dos contribuintes, enfim. O que o município fez para superar a questão financeira foi aumentar as taxas dos impostos. E o que a população fez pela primeira vez foi ir para a rua reclamar com uma situação que consideravam injusta. Em 2018, já após, porque as nossas ações no território ocorreram em 2018, e pós essas ações, o que nós observamos foi que houve um começar de organização civil. Pela primeira vez, desde 75, foram apresentadas 3 petições públicas na Assembleia Municipal, algumas com bastantes assinaturas, era o mínimo de 75, conseguiu bem mais que isso. Houve participação de cidadãos portimonenses, alguns organizados, como essa questão do auditório municipal, outros individuais, como essa da criação de uma disciplina sobre a história local, no orçamento participativo de Portugal, que também nunca Portimão tinha participado, foi a primeiro ano, até a questão, a polêmica, digamos assim, que andou nas redes sociais relativamente à demolição de um edifício com valor histórico ou cultural. Em 2019, aí sim, já com muito mais força, movimentos de proteção territorial no âmbito ambiental. Um grupo de cidadãos, chamado João Darens, que se opôs à construção de hotéis na falésia junto ao mar e que fomentou várias ações, desde passeios pela zona com a população para sensibilização, sessões de esclarecimento a explicar por que era mal e que até era ilegal construir naquele local. Foram pedidos pareceres a especialistas, foi feito um concurso fotográfico, houve uma mobilização
que levou a um abaixo-assinado de quase 2.000 pessoas no âmbito da avaliação de impacto ambiental e conseguiu-se, de fato, parar o projeto. O parecer desfavorável da Comissão de Coordenação Regional estancou o processo, graças também, acreditamos nós, a essa mobilização da comunidade em Portimão. Isso já em 2019. Da mesma maneira, entrou um projeto para a Quinta da Rocha, que é uma zona extremamente sensível do ponto de vista ambiental, está dentro da rede Natura, protegida por várias diretivas, tem uma zona com ecossistemas ainda muito completos e sensíveis. E também houve uma participação desse grupo de cidadãos da João D'Arenz, a última janela para o mar, e que neste momento está a ser avaliado pela Comissão de Coordenação Regional. O que nos parece é que, de fato, a problemática, que é a questão política, o papel do poder local, a vinculação da cidade com a identificação cultural e os agentes de governança, eles acabam por ser solucionados através desse triângulo: identidade, cidadania e governança digital, ou seja, as tecnologias de informação e comunicação, assim como as redes sociais, cada vez mais permitem-nos, a nós cidadãos, participar na governança e ter uma voz, ter um papel. E as nossas conclusões levam-nos a acreditar que, para fomentar a cidadania, temos que passar por duas fases. Na primeira fase, é fundamental o papel, e na segunda também, das universidades. Por quê? As universidades acabam por dar essa vertente científica que ajudam as associações e o movimento de cidadãos a fazer valer a sua voz. É um equilíbrio de poder. Mas, numa segunda fase, são mesmo os movimentos de cidadãos que vão fazer a diferença na governação. É o que Castel chama de contrapoder. Contrapoder é a capacidade desses atores sociais de mudar as relações de poder, não é? E diante da crescente crise de legitimidade na política, os movimentos sociais acabam por ter esse crescimento que permite essa, digamos, justiça nas relações de poder. Esses são os nossos agradecimentos. E as bibliotecas. Terminamos aqui com o grupo de investigação ao qual pertencemos, as entidades acolhedoras, os patrocinadores, os parceiros e a entidade financiadora. Obrigada. Boa tarde.